Só lembrando que essa é a parte 2 dessa história, então se você ainda não viu a parte 1, vai ver ela primeiro e aí você volta pra cá pra ver esse vídeo. Continuamos com Lin aceitando uma nova corrida no aplicativo da BlaBla, mas antes de chegar ao local, a cliente estava pedindo para que ele fingisse ser o namorado dela, e claramente ele acabou aceitando o pedido da jovem garota. Chegando no local, ele se depara com uma bela donzela, e seu nome era Yu, uma streamer famosa, e digamos que ela estava encantada com ele também. Os pais de Yu chegam para poder conhecer o jovem protagonista, mas quando ele diz que era motorista da BlaBla, a expressão deles claramente não mostrava aprovação. A pequena donzela até tenta explicar para seus pais que estava sendo muito lucrativo ser o motorista da BlaBla ultimamente, mas ainda assim, eles não acreditaram muito nas palavras dela. Antes que a situação piorasse ainda mais, Yu acelera seus pais para que eles fossem logo para a festa. Porém, no carro do Prota só tinha capacidade para 2 pessoas, portanto eles teriam que ir em outro carro. Enquanto eles iam para o carro de Lin, claramente eles pensavam que sua filha tinha arranjado uma péssima pessoa como namorado, isso até eles verem o pagano estacionado no lado de fora. E o Prota pede para que a bela donzela entrasse em sua máquina. Quando os pais dela viram que Lin na verdade tinha muito dinheiro, rapidamente a expressão deles e seu jeito de agir mudou completamente. No caminho para onde Yu iria, ela pergunta se não teria problema se ela abrisse uma live ali dentro de seu carro, mas ele deixa ela ficar à vontade, porém em troca gostaria que ela desse a ele as 5 estrelas depois dessa corrida. Na live dela, as pessoas pensavam que ela tinha feito algum tipo de artimanha educativa, para ela ter conseguido alugar um carro como aquele, mas ela esclarece que ele era um motorista da BlaBla, porém em seus pensamentos ela dizia que se ele tivesse disposto a pagar por ela achava que não iria se fazer de difícil. Eu imagino que você já tenha entendido o recado aqui. Ao finalizarem a corrida, ela deu a ele as 5 estrelas prometidas anteriormente, e a coelhinha de antes aparece em um lugar inusitado dessa vez, o recompensando por ele ter completado sua meta anterior de 5 avaliações de 5 estrelas. Após isso, ele pergunta para Yu se ela conhecia bem aquele lugar, pois ele estava precisando trocar de celular e ela decide ajudá-lo com seu problema. Com isso, eles vão até a loja da maçã mordida, e ao escolher um que ele gostaria de comprar, ela diz que online daria para eles comprarem um celular muito mais barato, mas ele não via necessidade disso. Quando o vendedor volta para poder entregar o celular ao Prota, oferece uma outra capinha para dar uma maior proteção ao celular, mas como ele não gostava muito de usar capinhas, ele responde dizendo que a intenção dele na verdade era comprar mais alguns celulares, portanto, se um quebrar era só substituir por outro. Ao dizer que ele gostaria de 5 unidades de cada cor e também um MacBook, Yu percebe a quantidade absurda de dinheiro que o protagonista tinha, e em sua live as coisas estavam indo muito bem também, já que as pessoas estavam adorando ver aquele tipo de coisa. Saindo da loja, a bela donzela pergunta se ele gostaria de ir a mais um lugar comprar mais algumas coisas, e ele decide ir a uma loja de relógio dessa vez, mas claramente já deu pra ver que a atendente dessa loja era um tanto quanto snob, já que estava julgando o livro pela capa somente pela garota ser uma streamer. Lee então escolheu um relógio para poder levar, mas a atendente não foi muito boa na recepção e disse que os mostruários só poderiam ser mostrados se ele tivesse feito o pagamento anteriormente, o que não faz muito sentido, já que primeiro precisamos ver algo mais de perto para poder de fato comprar. De repente chega um outro cliente com sua companheira, e deu pra ver claramente que a diferença de tratamento aqui é absurdamente grande, e quando a companheira do gado se interessa por um dos relógios deles, a atendente mal amada pegou o relógio para poder mostrar mais de perto para ela. Com isso, o Prota ficou revoltado pela diferença absurda de tratamento que ela deu ao gado, se sentindo completamente desprezado naquela loja. Porém, ela responde que o atendimento deles era equivalente ao nível de seus clientes, por isso esperava pela compreensão dele. Claramente ele ficou mais revoltado ainda, até porque ela não passava de uma cobra que julgava apenas o livro pela capa, e no final disso tudo, ele decide se retirar para poder ir a outra loja. Na loja concorrente, eles foram super bem recepcionados, ao contrário da loja anterior. Lin, como não tinha muita experiência com aquela área, pediu pela ajuda de Yu, para que ela o ajudasse a escolher algo, porém ela também não estava muito familiarizada com aquele nível de preço. Com isso, as pessoas da live dela disseram para ele comprar um relógio de coleção de aniversário, e o Prota então fez o que as pessoas estavam dizendo, e pediu pelo relógio da coleção de aniversário que eles tinham, deixando todos os atendentes ali completamente impressionados com a atitude dele. Quando o Prota pergunta se isso não seria possível, ela diz que claramente seria possível sim, mas como aquele relógio não tinha em estoque por ser uma edição limitada, eles precisariam encomendar, e ela mesma iria entregá-lo em sua casa quando estivesse pronto. Quando Yu pergunta se não tinha esse relógio em uma loja tão grande, uma das atendentes diz que existiam apenas 6 relógios desse no mundo, portanto ele sequer estava naquele país. Com esse alvoroço todo, as pessoas na loja da Cascavel estavam curiosas para ver quem tinha comprado o relógio de 10 milhões. Porém, ao chegar na loja, ela percebe que quem tinha comprado era justamente o cara que ela tinha acabado de menosprezar, e teve a audácia e a ousadia de ainda assim chamar ele para dar uma olhada em sua loja. Mas como ela disse que ele era muito pobre para o nível da loja dela, ele até que recusou gentilmente a oferta
oferta dela, deixando ela no chão completamente arrependida por sua atitude arrogante anteriormente. Na saída da loja, ele se desculpa com Yu por ter feito ela o acompanhar durante essa jornada toda e dá um celular novo para ela como recompensa e pedido de desculpas. E por fim ela o agradece e eles finalmente se despedem. Depois de sua última corrida, Lin tinha ido a uma pista de corrida receber sua recompensa e chegando na recepção, a garota diz que eles tinham uma recepção VIP naquele dia, portanto estavam fechados ao público. Porém, Lin diz que não estava ali para poder brincar, e sim ver o gerente, e pede para que ela o ajudasse com isso. De repente, um jovem entra em seguida, chamado Kim Han, perguntando por que o Prota estava ali já que ele tinha reservado o local inteiro somente para ele, e a atendente se desculpa dizendo que o jovem estava ali apenas para poder conversar com o gerente, enquanto a irmã gêmea dela levava Lin ao seu destino. Ele então pergunta quem era o cara que tinha alugado a pista de corrida inteira, e a atendente diz que ele era um famoso, e não existiam muitas pessoas que se atreviam a se meter com ele. Na sala do gerente, ele foi claramente muito bem recepcionado, e o gerente revela para todos ali que agora Lin era o proprietário da pista de corrida deles, portanto de agora em diante ele era o chefe ali. Depois disso, o gerente leva o Prota para dar uma volta na pista de corrida e apresentar melhor o lugar que agora ele era proprietário, e pergunta se nosso protagonista não gostaria de dar uma volta na pista de corrida, e Lin acaba aceitando a generosa oferta dele. Kim não gostou muito do gerente ter levado as pessoas ali, já que ele tinha reservado o local inteiro somente para ele, mas logo o gerente esclarece ao jovem rapaz que aquele ali na verdade era o único dono do lugar em que eles estavam, e Lin pede para que o gerente tirasse aqueles forasteiros dali, afinal, ele estava a fim de dar umas voltas na pista de corrida, e podia até devolver o dinheiro dele se isso fosse necessário. Como ninguém nunca tinha tido essa coragem toda para tratar Kim dessa forma, ele sugere uma corrida ao nosso protagonista, dizendo que quem vencesse podia ficar no local, e após Lin acabar aceitando a oferta dele, ele fica curioso para ver qual era o carro do Prota, dizendo que poderia até trocar de carro se necessário caso ele pensasse que o carro dele era muito potente. Porém, quando ele vê que era um Pagani Windshield, fica completamente sem reação após isso, e finalmente eles se preparam para poder competir, mas no final não teve muita chance para Kim, já que o Prota acabou ganhando facilmente a corrida entre eles, ganhando assim o respeito e admiração do jovem famoso que pediu até mesmo para poder seguir Lin nas redes sociais. Kim então pede por algumas dicas do que ele poderia ter feito para ter melhorado sua arrancada no início da corrida, e o Prota assim passou algumas informações para ele poder melhorar um pouco. Lin acabou recebendo um novo pedido logo em seguida de corrida em seu aplicativo da BlaBla, e diz ao gerente que precisava ir, portanto, Kim poderia continuar ali, e seria por conta da casa. O jovem então pergunta que tipo de trabalho ele tinha, já que ele estava com tanta pressa assim para poder sair, e ao dizer que era motorista da BlaBla, ele acabou deixando o jovem rapaz completamente sem reação após ouvir aquilo. No local que ele pegaria sua corrida, vemos a Divina Dama, que ainda não tinha nem terminado de se arrumar para seu pretendente, e digamos que ele não se importou muito com isso. Ela então vai direto ao assunto e pede para que ele esperasse por ela, e diz para ele ir jogando ou fazendo alguma outra coisa enquanto ela terminava de se arrumar. Quando ele se senta para poder acessar o computador, ele diz que tinha um novo e-mail para ela, e ela, pensando que era referente a algum tipo de documento de negócios ou alguma coisa assim, acabou deixando passar, mas ao perceber que se tratava na verdade de uma peça de roupa que ela tinha comprado mais cedo na internet, ela volta rapidamente para poder não deixar que ele visse aquilo, apesar de já ser tarde demais. Em certo momento ela acabou escorregando e quase caindo, e quando ele tenta ajudá-la para que assim ela não se machucasse, digamos que ele acabou tendo uma visão tanto quanto privilegiada, que acabou fazendo sair suco vermelho das narinas dele, devido à forte emoção. Com esse constrangimento todo, ela se retira, toda envergonhada, e pouco tempo depois ela volta toda arrumada, perguntando como tinha ficado naquela nova roupa. Se eu pudesse fazer um comentário agora, seria de que aquela roupa mostrava que a saúde dela estava completamente em dia, mas como eu não posso comentar nada, eu vou ficar em silêncio mesmo. Com isso, o Prota responde que aquela nova roupa era adequada para concursos de beleza, e mais adequada ainda para fazer os agachamentos que ela devia a ele. Ela então diz para ele não se preocupar, já que não tinha esquecido dos agachamentos que ela estava devendo, e pede para que ele fechasse as cortinas para que assim pudesse pagar sua dívida. E finalmente o ambiente estava completamente preparado para as atividades físicas mais educativas que alguém já viu. Porém, como claramente eu não posso mostrar aqui, vamos ter que nos contentar apenas com esse preparamento dela, se bem que não aconteceu nada demais na verdade. Após cumprir sua promessa, ela acelera ele para que eles fossem logo a um intercâmbio, que ela tinha que ir, mas digamos que ele acabou ficando empolgado demais e precisou ir no banheiro rapidinho, e meia hora depois ele volta feliz da vida, todo aliviado. Eu imagino que alguns já tenham percebido o porquê de ele ter decidido se retirar por um tempo, afinal, a visão que ele teve foi de fazer qualquer um cair duro, se é que você me entende. De repente, enquanto eles estavam saindo, os pais da Divina Dama aparecem, e já que não queriam interromper o casal, o pai dela pergunta se eles já tinham terminado, porém ela acabou ficando na dúvida, perguntando do que ele estava falando, e o velhote diz que tinha chego ali fazia um bom tempo, porém como viram as cortinas fechadas, não se atreveu a entrar para não atrapalhar eles, e até mesmo a mãe dela entrou na conversa também, dizendo que ela não precisava se envergonhar, já que isso era uma necessidade normal diária. Antes de sair e deixar eles irem para seu compromisso, a mãe da senhorita Di chama Lin para poder ir ao aniversário do avô dela, que aconteceria 2 dias depois, e ele acabou aceitando a oferta dela, enquanto a Divina Dama estava toda constrangida no fundo. Quando ele finalmente leva a senhorita Di para seu compromisso, pede para que ela não se esquecesse de dar a ele as 5
estrelas e disse para ela fazer o pedido na volta também, que ele iria vir correndo para buscá-la. Ela pelo visto estava com um pouco de ciúmes dele e disse que provavelmente ele sempre recebia boas avaliações de suas clientes e digamos que ele não tinha como evitar que isso acontecesse. Por fim eles se despedem e ele diz para ela entrar em contato caso precisasse de qualquer coisa. Após isso, a garota vestida de coelhinho de antes agora estava vestida de líder de torcida, o parabenizando por ter conseguido completar mais uma tarefa, e como recompensa dessa vez, ele ganhou 21% do patrimônio da BlaBla Company, se tornando agora um dos CEO da BlaBla, somente por ter feito algumas corridas. Ela então disse que o local em que a sede da BlaBla estava localizada tinha um valor estimado de 500 bilhões, e se ele vendesse sua participação na empresa, poderia lucrar no mínimo uns 10 bilhões fácil. Porém, como esse sim é esperto, ele decidiu guardar suas ações, e fazer com que elas rendessem algumas centenas de milhões em dividendos a cada ano. Ao dizer que ele tinha completado 55% de sua carreira e que ele poderia receber uma recompensa ainda mais generosa quando ele chegasse aos 100%, ele acabou ficando ainda mais empolgado para poder seguir adiante com sua vida de motorista da BlaBla, ou pelo menos era isso que ele pensava, já que em breve ele teria que lidar com uma cliente que tiraria ele do sério. Ao estacionar o carro ao lado dela, pergunta se ela seria a pessoa que ele tinha ido buscar, e ela responde que sim, pensando que tinha se vestido tão bem que até um ricaço tinha se interessado por ela. Já dentro do carro, ela pergunta para onde ele gostaria de levá-la, dizendo que não era uma pessoa muito fácil de se agradar, e ele pergunta se não foi ela quem tinha feito o pedido na BlaBla. Ela, revoltada por ele ser um motorista de aplicativo, não chegou a acreditar nas palavras dele, e ele disse que aquele na verdade era o novo serviço da empresa, uma versão de luxo, digamos assim. A decepção dela foi tanta que ela acabou mostrando sua segunda face para ele, pensando que tinha na verdade encontrado um cara rico. Durante o caminho, ela acabou deixando o nosso protagonista completamente estressado, e para se vingar ele fez ela passar por algumas situações um tanto quanto complicadas, eu diria, e constrangedoras também, e manda ela descer de seu carro. Como se não bastasse atormentar a vida dele antes, ela ainda disse que iria deixar uma má avaliação no aplicativo e ainda ligaria para poder reclamar dele. Saindo dali, ele recebe uma ligação do agente regional da BlaBla, que dá uma bela bronca nele por ter agido daquela maneira com uma cliente, dizendo que seria descontado do depósito dele se isso se repetisse. O prota então devolve a reclamação, dizendo que ele poderia descontar se ele quisesse, e não gostando da resposta de Lin, ele disse que suspenderia a qualificação de operar dele. Quando Lin pergunta se ele já tinha parado para pensar nas consequências se ele suspendesse a qualificação dele, foi o checkmate para que ele dissesse apenas para que Lin esperasse pela suspensão, desligando o telefone na cara dele na maior falta de educação. Depois disso, Lin tinha ido visitar suas vilas em Kyushu, ou pelo menos eu acho que foi isso, e ele foi super bem recepcionado ao chegar lá, até que em certo momento, o rapaz que estava o atendendo disse que tinha contratado algumas governantas, e gostaria de poder apresentá-las a ele, e o prota decide acompanhá-la até o local onde elas estavam. Porém, chegando lá, digamos que ele encontra justamente com a garota de antes, que se achava a última bolacha do pacote. O gerente então, ao ver a forma que ela tratou o prota, dá uma bronca em sua funcionária. Com isso, Lin pergunta o porquê de ela estar ali, e se era para ela trabalhar como empregada ou alguma coisa assim. Ela então responde rudemente, dizendo que não era da conta dele, e o motorista da BlaBla jamais era para estar ali, e com essa atitude arrogante da parte dela, o gerente dá um belo tapa na face da Cascavel, perguntando como ela se atrevia a falar com o proprietário da corte Kyushu daquela maneira. Pelo visto, o gerente era primo dela, e ela ainda assim insistia em dizer que não tinha como ele ser proprietário do local, já que ele era um simples funcionário da BlaBla. O gerente então diz para ela pedir desculpas para Lin, e só então ela acabou se dando conta de que ele realmente era dono daquele lugar, e com isso ela finalmente decide deixar o orgulho de lado e pede desculpas para ele, pedindo por mais uma chance. Porém agora era tarde demais, e Lin disse que ela tinha um mau hálito horrível, portanto o prota pediu para que os seguranças tirassem ela dali, e claramente assim eles o fizeram. Depois de se livrar da escória da sociedade, o gerente finalmente apresenta as 4 governantas que ele tinha preparado para Lin. Ao ver que elas pareciam não estar muito felizes, diz para deixar todas elas voltarem, e reembolsaria 5 mil para cada uma delas para despesas de viagem. Depois disso, ele recebe uma mensagem da Divina Dama, que já estava pronta para poder fazer o pedido para que ele fosse buscá-la, e por fim ele se retira pedindo para que seu gerente encontrasse mais algumas governantas para ele. No local onde a Divina Dama estava, a amiga dela pedia para que ela não fosse embora ainda, e ficasse mais para um segundo round, e um jovem chamado Jin pediu a mesma coisa também, dizendo que a levaria para casa depois. Mas como a senhorita Ji era muito ocupada com o trabalho, ela precisava ir embora, e já tinha pedido para que seu motorista fosse buscá-la também. E por falar nele, ele finalmente chega no estabelecimento para buscar sua bela donzela. Porém, aparentemente o jovem rapaz não gostou muito de ter visto essa cena, e enquanto o guri se remoía por dentro, a amiga dele dizia que o prota era muito bonito e poderia até mesmo ser um modelo ou alguma coisa assim. Com isso, o garotinho mimado e infeliz com a vida diz que não adiantava ser bonito, já que ele era apenas um motorista da BlaBla. Lin então pergunta o que tinha de errado com isso, e o jovem diz que apenas achava que ele era muito sortudo por conhecer a senhorita Ji. O jovem então diz que o amigo dela não era muito esperto, já que mesmo sendo motorista, ele ainda tinha um senso de superioridade, e como ela não gostou do que o rapaz acabou de dizer, ela defende Lin dizendo que ele tinha mesmo que ter esse senso de superioridade. A garota que acompanhava o jovem então diz que seu acompanhante tinha comprado uma Mercedes, e nunca na vida o protagonista conseguiria juntar dinheiro para poder comprar o carro como aquele. Depois dessa cena vergonhosa, a Divina Dama diz para Lin não se importar muito com eles, pois eles tinham bebido
bebido demais, e pede para que eles fossem logo embora, deixando o Pivete completamente revoltado por ela ter defendido o Prota bem na frente dele. No estacionamento, o Pivete se exibia com seu carrinho, se vangloriando demais, chegando até mesmo a dizer que compraria uma Lamborghini quando ficasse rico. A Divina Dama comenta que se lembrava de que o carro favorito dele na faculdade era uma Pagani Windshield, e ele diz que por causa do valor da Pagani, mesmo que ele trabalhasse a vida inteira, ele jamais conseguiria comprar uma um dia. Por falar no Pagani, a amiga dele percebe que tinha um estacionado bem ao lado do carro dele, e ele vai conferir o carro dos seus sonhos que estava bem em sua frente. Após um tempo, o protagonista pergunta se ele já tinha terminado de olhar, e o garoto pensava que ele na verdade estava querendo ver também. Porém, quando o nosso protagonista pede para que sua Divina Dama entrasse em seu carro, eles acabaram ficando de boca aberta, principalmente a perceber que aquele belo carro era na verdade de um simples motorista da BlaBla, e finalmente ele se retira da presença de pessoas tóxicas com sua bela donzela. Dentro do carro, a senhorita Dee pede desculpas a ele por seus colegas, já que não imaginava que eles seriam tão snobs assim, mas ele não se importava muito com isso e perguntou se ela gostaria que ele a levasse em casa. Porém, como ela tinha bebido um pouco, ela gostaria de ir à praia para poder dar uma despertada, chegando a dizer que até mudaria o local de destino, mas ele deixa por isso mesmo, já que não fazia mal mudar o trajeto para poder tomar um pouco de ar fresco. A nova tarefa dele era conseguir 10 avaliações de 5 estrelas, e com aquela seria sua 7ª avaliação positiva, e finalmente eles chegam na praia. Ela então pedia para que ele virasse para o outro lado, para que assim ela conseguisse tirar suas meias, mas ele pensou que faria outra coisa. Porém, digamos que ele meio que se recusou a virar de primeiro momento, e ela se sentiu forçada a beliscar ele para que assim ele não olhasse para ela. Meus amigos, eu acredito que eu não preciso comentar nada a respeito dessa imagem. Uma beleza sem igual nos manhwas, e sinceramente, eu acho que essa foi a personagem mais linda que eu já vi até agora. Finalmente ela estava pronta para que eles dessem um passeio pela praia, e comenta que seus pais continuavam insistindo para que ela fosse o aniversário do avô dela, e quando ela ia perguntar algo, ele meio que já tinha previsto a pergunta dela, e pergunta se ela gostaria que ele fingisse ser seu namorado, e logo em seguida ele aceita dizendo que poderia cuidar disso para ela, já que ela tinha se esforçado bastante nos agachamentos anteriormente. Quando ela vista as luzes do pavilhão Kyushu todas acesas, ela acabou ficando tanto quanto impressionada, já que pelo seu preço extremamente alto, o pavilhão nunca tinha sido vendido antes, portanto, era a primeira vez que ela via ele todo iluminado durante a noite. E Lin diz que iria dirigir um pouco mais perto de lá, para poder mostrar o local para ela, e ainda disse que se ela gostasse do lugar, ela poderia dormir lá se ela quisesse. Se você apoia a continuação dessa obra, fortalece com seu like. É sempre uma honra e privilégio para mim ter sua presença comigo até aqui. Um forte abraço e tamo junto!